Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Amém. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Nós estamos alegres, que o Senhor tem estendido as mãos poderosas sobre nós e nos ajudado na nossa caminhada de fé. Amém, queridos? Estamos iniciando a escola com alguns minutinhos de atraso, mas estamos aqui. Ontem tivemos no Paranapanema, né, no Congresso Unificado de Mocidade e União Feminina, mas foi um trabalho maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E aqui estamos para o nosso trabalho. Você que já está nos assistindo aí, dê o seu sinal de que está entrando. Amém? Não estou recebendo sinal de ninguém, mas acredito que já esteja aí, né? Eu vou desligar. Ah, pastor Werd chegou. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, para já iniciarmos a nossa escola, porque hoje o nosso assunto é sobre conflitos da vida. O tema é culpa humana e a graça de Deus. Amém? A graça de Deus é que nos dá condições de vencer tudo isso aí. Rosana Santos, bem-vinda, querida. Bom dia, na paz do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste,
te agradecemos pela noite de paz, pelo dia de ontem, um dia vitorioso, Pai. Muito obrigado pela tua presença ali no Paranapanema, naquele culto, naquele congresso que as tuas filhas, União Feminina e Mocidade, te apresentaram com aquele culto maravilhoso, aquela palavra gloriosa que nos trouxestes, Pai. Agora eu quero pedir a tua bênção para essa escola. Capacita este pequeno servo para essa ministração. Também aqueles que vão estar comigo agora ou depois, através dos grupos. Já te peço que as tuas bênçãos estejam sobre todos, Pai. Aqui estamos para mais uma tarefa, pedimos a tua bênção. Oramos também pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelos poderes constituídos, Pai. Estamos em período quase já de eleição. Abençoa que o teu povo seja orientado como votar. Ó Pai Santo, e aqueles que forem e que assumirem o próximo governo, saibam que estão na terra, mas há um Deus no céu, olhando para tudo que é feito, sobretudo com um povo sofrido como o nosso. Agora abençoa a tua igreja, que tem também a missão de ser o sal e a luz da terra, para que cumpram a sua missão diante de ti, Pai, eficazmente. Abençoa essa escola, abençoa o pastor Wesley, meu companheiro, que já está aí, e todos os alunos, todos que vão estar comigo nesta aula. Eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aí está o nosso Dilson Fernandes, aluno presente sempre. Estivemos juntos em Limeira e ele me disse, eu estou sempre na escola. Deus te abençoe, querido. Bem-vindo. E todos vocês que estão comigo aí, Maria Prado, louvado é o nome do Senhor. Amém? E nós já vamos iniciar, irmãos, com o nosso louvor, não é? É o 545 do Cantor Cristão. Abra o seu cantor aí e vamos adorar o Senhor já na nossa escola, com este louvor, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Irmã José Maria Santos, bem-vinda, querida. Jovens alunos escola, Marisete, que palavra ótima, querida, bem-vinda. Novas ouvirmos de Cristo, favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Meire Borges, um abraço, querida, bem-vinda. A bendita palavra de Deus. Jacqueline Souza, um abraço, querida. Jovens alunos escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Aprendemos da palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos tanto poder, e que sempre dos tudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então estamos já agora com a nossa escola e o nosso assunto hoje é um assunto que pesa muito, sobretudo em se tratando de culpa, né? O que é culpa? Nós vamos dar uma introdução analisando o que é culpa, amém?
Vamos lá. O nosso tema de hoje é culpa humana e a graça de Deus. Amém? O nosso texto básico está em Romanos 2, 1 a 11. A nossa devocional em 7, 5 a 16. E o texto de ouro é o 2 Coríntios 7, 10. Mas vamos lá, o que é culpa? Culpa e a dor. Vamos começar analisando aqui. Rosângela Frauches, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. O que é culpa? Vamos considerar culpa e dor. Como o corpo físico fala conosco na linguagem da dor, para que cuidemos da parte machucada, não é? Quando você sente uma dor de cabeça, você vai logo dar um jeito de tratar dessa dor, não é? E como é que você descobre a dor? Né? Então tá lá, como o corpo físico fala conosco na linguagem da dor para que cuidemos da parte machucada, a alma fala conosco na linguagem da culpa para que tomemos as medidas necessárias visando a cura. Obviamente que você não vai ter remédios ou um tratamento patológico, vamos dizer assim, para tratar da dor, né, da culpa, né? Aí, como buscar? Como entender isso? Bom, o objetivo dos dois casos é restaurar a saúde. Vamos lá, a culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outrem. A culpa, queridos, é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com uma pessoa deprimida, solitária, angustiada, né, com membros da família violentos, outros assuntos como alcoólatras, doentes, terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema, e você descobrirá que a culpa faz parte das dificuldades delas. Eu oro por pessoas que têm familiar com esse, com aquele problema de conjugal, problema de vícios, né? Então, como tratar deste assunto, né? Podemos procurar uma ajuda, vamos dizer assim, da ciência médica, um psicólogo, um psiquiatra, e tentar deles tirar alguma ajuda. Mas vamos para aquele que tem todas as respostas. É importante que saibamos que natureza humana é importante que saibamos que a nossa natureza humana é pecaminosa. Isso significa que todos os seres humanos possuem uma inclinação natural para o que é culpa ou pecado em termos teológicos. Entretanto, Deus nos provê um meio para aniquilar o eu, o orgulho, as paixões carnais e o pecado. Mas vamos lá, o que é culpa? Foram identificados vários tipos de culpas que podem ser agrupados em duas categorias, vamos lá, fundamentais. A culpa objetiva e a culpa subjetiva. Vamos entender isso aqui. Celi Moura, um abraço, querida professora. Hoje eu estou com professoras aí, está aí a Rosângela Frauches, está aí agora a Celi Moura. Um abraço, querida, em todo o nosso povo aí do Camacan. Amém? Deus abençoe. Vamos primeiro falar sobre a culpa objetiva. É aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, quer ele concorde com isso ou não. Foi o que aconteceu com Davi, né? Está lá em 2 Samuel 2, 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, ele vai contar aqui uma história, ele fez uma historiazinha. Como é que Deus dá sabedoria aos seus servos, né? Havia numa cidade um homem rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu próprio copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Olha que sagacidade, né, de Natã. Então, veja a reação do rei.
Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E agora vem a resposta de Natã para ele. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Coisa, imaginou o impacto que foi para o Davi essa palavra de Natã? Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto, se é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Natã continua dando a Davi o que custará a ele, não é, aquele momento de prazer, de loucura, né? O homem de Deus que está servindo a Deus, eles têm que estar sempre vigilantes, porque se ele escorregar, pode trazer uma fatalidade pesada para ele carregar. Continua Natã: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Parece que ele estava anestesiado, né? Parece que o pecado anestesia a pessoa. Ela perde o senso, não é, do que é certo, do que é errado. Faz aquilo que vem na cabeça dele fazer. E depois, obviamente, ele vai colher. Está lá no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 7 e 8. Não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Mas quem? Não importa quem seja, querido. Ah, mas o pastor, o doutor, o presidente não tem nada diante de Deus. Deus nos vê todos como servos a seu serviço e que o faça certinho. Amém? Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoa o teu pecado e não morrerás. Agora imagina nossa querida pastora, né? Pastor, não tem, irmão, deixa isso para lá. O que importa é o servo fazendo o trabalho. Você foi muito sábia nas palavras ontem. Então veja bem, queridos, não importa quem você seja, nem que você é, nem o que você acha que é. Você diante de Deus é um servo com uma missão e precisa de ser muito vigilante no que você está falando, no que você fala, no que você faz. Eu vou lhe dizer, mas até no que você pensa, muito cuidado, porque o radar de Deus é perceptível a tudo, ele vê tudo. E quando eu vejo ele falar que esse globo cabe na concha da mão de Deus, ele está vendo tudo, está vendo todos. Né? Agora você vê, queridos, Deus desceu ali para matar Davi. Você disse: pastor, isso daí não é uma força de expressão? Não é não, irmãos, não é não. Igual Moisés. Moisés, quando pegou seus filhos, está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, que foi cumprir uma ordem do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor encontrou ele em determinado lugar e ia matar Moisés. Aí você diz: mas como pode? Ele deu uma missão poderosa, ele estava atendendo uma oração a um povo que estava 430 anos escravizado, ele foi obedecer a Deus, mas ele foi sem ser criterioso em tudo que Deus manda. Porque, queridos, Deus nos deu a sua palavra, aqui está nas tuas mãos, nas minhas mãos, examine-a. O Espírito Santo vai abrir o teu entendimento para você compreender. Muito cuidado, há muita gente tropeçando na Bíblia por questão de conveniência, acha que a Bíblia vai se adaptar às suas conveniências, às suas necessidades. A Bíblia está aí para te instruir como você vai fazer para ser um homem de Deus, para fazer a vontade de Deus e ser usado pelo Senhor. Então o que aconteceu com Moisés é que ele não tinha circuncidado o seu filho, ia levar assim. Então Deus, mas pastor,
Deus não é amigo, né? Por que ele não chegou no ouvido? Não esquece lá de circuncidar seu filho. Queridos, o Senhor disse uma vez, disse o salmista, o Senhor falou uma vez e eu ouvi duas, muito atento. Deus não vai ficar repetindo, porque se no teu coração estiver o desejo de obedecer, você não vai esquecer. O Espírito Santo não deixa você esquecer. Mas se você estiver se desviando e achando que você pode o que Deus te deu e permite que você tenha e faça. Cuidado, que Deus jamais vai permitir que você tropece na sua palavra. Deus não tem o culpado por inocente. Está lá em Naum 1, capítulo 1, versículo 3. Jamais Deus quer que andemos de acordo com esta palavra. Não esqueça disso, né? Então não tenha dúvida. Olha o que Natan diz para ele. E disse Natan a Davi também, o Senhor perdoa o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, e também o filho que te nasceu certamente morrerá. Coisa séria. O que Davi fez para que aquele menino não morresse, irmãos? Quando Deus disser uma palavra, diga igual o salmista, eu disse uma vez, eu ouvi duas. Amém? E procura guardar, observar. Porque Deus não vai deixar você esquecer se você estiver andando no temor do Senhor. Ele vai estar sempre te lembrando. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Aí eu vou voltar a falar o que está em Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então está aqui, a culpa objetiva pode ser dividida em 4 tipos. Vamos lá, letra A, culpa legal. É a violação das leis da sociedade. Por exemplo, avançar um sinal vermelho no trânsito, por exemplo, né? Agora você vai avançar e vai se sentir culpado. O que está escrito em Romanos 13:2? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vamos para a letra B. Culpa teológica. É desobediência às leis de Deus. De acordo com as Escrituras, todos nós somos pecadores. Está lá em Romanos 3, versículo 23. Não é isso? Vamos para a letra C. Culpa pessoal. É a violação dos padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. Se você tem uma consciência, você tem uma mente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que deve de habitar nos nossos pensamentos, né? Que a palavra de Deus habite, esteja sempre te exortando, te orientando. E como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você tiver uma vida de meditação na palavra, porque existem conselhos, nós estamos assediados, notícias, não é? Vivemos num mundo que jaz no maligno, onde as coisas erradas se tornam certas e as certas erradas. Mas o que é certo e os padrões de Deus nunca mudarão, queridos. Nosso Deus é imutável, seus ensinamentos são imutáveis. O que o Senhor falou para Adão lá no Jardim do Éden, ele continua falando conosco. E eu digo para vocês, aquele Deus que estava lá com Adão está com você, está comigo. Mas eu leio a Bíblia, mas nunca vi o sobrenatural de Deus. Diga para Deus isso, busque Ele. Agora, você tem que não esquecer que quando Salomão pediu para que Deus ouvisse o povo, Deus deu os 4 passos para você chegar aonde você vai ter uma comunhão com Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a minha face e depois se converter dos seus maus caminhos. Olha aqui, receita para você ter resposta de Deus na tua vida. Mas eu oro, Deus não me responde. Mas você está buscando, como disse Jeremias lá no 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser isso. E quando a Bíblia fala em coração, não é esse músculo aqui que bombeia sangue, não. É os teus pensamentos,
é a tua vontade, enfim, os teus sentimentos e, sobretudo, esse conhecimento que você tem que ter da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Culpa é a violação dos padrões pessoais entregue aos apelos da própria consciência. Está lá em Romanos 14, 22 e 23. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Não adianta você dizer assim, mas eu aprendi que isso aqui era pecado, mas agora está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tudo bem, você vai copiar os erros. O que diz o Salmo 1? Não é? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém o seu caminho, os pecadores, mas antes da lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Aqui está o nosso padrão. O mundo muda, o Senhor não muda, a palavra do Senhor também não muda. Vamos lá. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado, irmão. Eu não tenho fé, mas eu vou fazer porque o fulano disse que é bom. Não, você não tem fé, busca. Porque se o Senhor e o Espírito Santo que foi te dado, que mora com você, está aí dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. Ele vai te orientar, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar o que eu tenho dito. Veja o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, chega na igreja, eu pulo, eu falo língua, amém, pule e fale língua. Mas não esqueça que o Espírito Santo está aí para te dar o que está ali em Gálatas 5:22. Todos os, vamos dizer assim, os quesitos do Espírito Santo da tua vida estão ali. Veja se você está de acordo com esses ensinamentos. Vamos para a letra D, culpa social. É a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida. Nós temos lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Muito cuidado, querido. O Espírito Santo vai te guiar na verdade, ele vai te instruir. Muito cuidado como você está. Vamos lá. Como as tradições, nós recebemos tradições, não está escrito aqui, mas o que diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estáis firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então eu falei sobre a culpa objetiva. Amém? São coisas claras, né? E que nós precisamos ter e guardar para termos a nossa consciência tranquila. Vamos para a culpa subjetiva. É o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada. Isso é errado, mas não tem mais, não é? Ou deixamos de fazer algo que deveríamos fazer. Vamos lá. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, está lá em Mateus 27, 3-5. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O texto diz arrependeu, Judas não arrependeu, foi tomado de remorso, que é a palavra arrependimento, irmãos. Vamos guardar essas instruções. Arrependimento é você mudar de direção. Não há como você se arrepender agora porque foi apanhado, daqui a pouco repete a mesma coisa. Não houve arrependimento, houve remorso. E alguém definiu o remorso como um beco sem saída. É com o Esaú. O que aconteceu em Esaú? Está lá em Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição ou um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabia se querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Deus pode usar qualquer um dos tipos ou vários deles conjugados para nos levar ao arrependimento necessário, porque a bondade de Deus é que leva você
ao arrependimento. Está lá em Romanos 2, versículo 4. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se refere à culpa subjetiva, mas a Bíblia não usa essa culpa nesse sentido. As 3 palavras gregas traduzidas como culpa ou culpado refere-se à culpa teológica. Nesse caso, parece haver pouca diferença entre culpa e pecado. Aí está. Mas vamos continuar. O segundo tópico. Conceito de tristeza, de perdão e de perdão divino. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com os seus pecados ou culpa objetiva sem gerar sentimento de culpa perniciosa? Vamos lá. Para responder essa pergunta, vamos examinar o conceito de tristeza construtiva, não é? E destrutiva e de perdão divino. Vamos começar primeiro com a tristeza construtiva e tristeza destrutiva. No texto de 2 Coríntios 7, 8 a 10, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, tristeza destrutiva, que parece equivalente à culpa subjetiva e por isso só leva à destruição, e a tristeza segundo Deus, tristeza construtiva, que equivale à culpa objetiva e que resulta em arrependimento e restauração, né? É aquele remorso, mas só quando Deus entra, que é o Espírito Santo trabalhando na tua vida, que vai fazer você parar, né? E então tomar uma outra direção, fugindo de tudo que desagrade a Deus. Agora vamos para o perdão divino. Este é um dos principais temas da Bíblia. Embora algumas pessoas o mencionem sem discutir o arrependimento, outras surgem que pelo menos 2 condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe. Não tem como o perdão vir se não há arrependimento, porque você tem que sentir, eu errei, como Davi fez, pequei contra o Senhor. E nessa confissão, nesse reconhecimento, ele salvou a vida dele, porque Deus ia matá-lo. Ah, mas Deus não podia fazer. Irmão, não entre no que Deus pode ou não pode. Deus pode tudo. E é a misericórdia dele que às vezes nos tolera quando erramos diante dele. Amém? Vamos lá. Então, estamos lá. Deus perdoa o arrependimento. Está lá em Atos 3, 19 e 20. Como é que está lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie-lhe Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então está aí o arrependimento. Eu estou arrependido, eu errei, Davi fez isso, ele errou, está ali, não é? E agora vem a misericórdia de Deus, porque ele reconheceu, aquele que confessa as suas culpas e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Ah, mas eu acho que não tem problema. Aí eu vou dizer que é problema teu. Se tu não acha que não tem problema, continua errando. E não esqueça de Gálatas, capítulo 6, 7 e 8. Semeou, semear é uma coisa opcional, colher é obrigatório. Você semeou, você vai colher. Não importa quem você seja, nem a posição que você esteja. Deus é imparcial. Não tem essa história, esse meu servinho aqui, ó, eu vou dar quebrar o galho dele. Deus não quebra galho. Deus não é jardineiro, nem macaco velho. Desculpe essa comparação aqui, que não tem cabimento, né? Mas eu fiz. 2 Timóteo 2, 24 e 25, nós lemos: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E a disposição do pecador para perdoar também é muito importante, queridos. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É condicional, irmão. Você quer o perdão? Existe uma condição. Você tem que perdoar também. Nós temos lá em Mateus 18, 21 e 22,
Não é? Então Pedro, aproximando-se dele, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdoaria até 7. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Então o homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar pronto sempre para perdoar. Porque, querido, você peca por pensamento, palavra. Ninguém pode chegar de eu não sou, não vai fazer aquele trabalho de fariseu. Oh, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. E começou a se justificar. E depois Deus disse, aí entra um publicano batendo no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Querido, a humildade precede a honra. Você pode estar fazendo tudo que Deus mandou. Você pode estar fazendo tudo que você pode fazer, mas não esqueça daquela orientação. Ainda se considere um servo inútil, porque só fez. Se considere, você não é. Se considere. Por quê? Para que o orgulho não tome conta do lugar da humildade e da dependência de Deus. Amém, querido? Vamos para o terceiro. Causa da culpa. Por que a culpa nos vem? Vamos lá. Por que as pessoas se sentem culpadas? As razões podem ser muitas, como apresentamos a seguir. Primeiro, experiências passadas e expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo ou errado, bom ou mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes, são os pais que transmitem esses padrões, às vezes vêm de líderes da igreja que acredita que o homem pode viver sem pecar. Ah, meus irmãos, tem misericórdia. A melhor reação diante de padrões inatingíveis é a adoção de outros mais realistas. Vamos lá. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade, né? Está lá em Filipenses 3, 12 a 16. Eu passo a ler. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Essa palavra perfeito, dentro do campo dos estudos, refere-se a maduro. Perfeito você nunca vai ser, no sentido da visão da perfeição que só Deus. Mas quando você amadurece, você começa a saber tratar com os seus problemas de maneira mais consciente e também madura. Você amadureceu. Uma criança age como criança, mas um adulto precisa amadurecer, precisa saber como enfrentar e tratar os seus problemas. Vamos lá. É Paulo aqui falando, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, aqui o sentido é de maduro, perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui vai a chamada tolerância uns com os outros. Você alcançou coisas que eu não alcancei. Eu tenho que saber como suportar e tolerar isso. E você me tolerar também, não é? Porque quando você começa a querer achar que você conseguiu e eu tenho que conseguir, ora por mim, eu também vou chegar lá. Mas enquanto eu não chegar, faça o que está na Bíblia. Suportai-vos uns aos outros em amor. Ah, mas aquele irmão fala assim, glória a Deus, ora por ele. E o senhor não fala? Ora por mim, quem não sabe eu chego lá. Ou talvez o que Deus deu a ele não é para mim. Não é? Então, vamos sempre procurar tolerar uns aos outros. Isso se chama amadurecimento. Nós estamos caminhando. Olha, você alcançou, não alcancei, mas não é por isso que eu vou me dividir de você, nem vou achar que eu sou menos ou que você é mais. Vamos dizer, graças a Deus, porque a quem ele mais dá, ele mais cobra. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas enviou seu Filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecado e de culpa. Está lá em 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, entendamos isso daí. Nós temos um advogado. Então se eu tenho um advogado, eu vou bagunçar, porque o meu advogado me defende. Cuidado, leia a sua Bíblia, abre lá em Hebreus 10, 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Sabe o que quer dizer? O seu pecado voluntário, nem o sangue de Jesus te perdoa. Você vai entrar debaixo do chicote. Agora continua lendo, mas uma expectação, quebrantando alguém a lei de Moisés pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, ele morre. Não era assim a lei. Quanto mais merece castigo aqueles que profanar o sangue com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça. Agora é o verso 31 que vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, muito cuidado, não fique só no verso, vai para o contexto, procura ver o que tenha mais para que você se instrua e tenha uma vida vitoriosa. Amém, querido? Vamos lá. 2. Inferioridade e pressão social. Nós ainda estamos estudando sobre culpa. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz a sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que jaz no maligno, sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimentos de culpa, tanto da pessoa que critica quanto da que é criticada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode, criticando outras pessoas e se justificando. Querido, fique em paz. Se a tua consciência não te acusa, fique em paz com Deus. O irmão está falando que você é isso, aquilo e aquilo outro. Ora por mim. Eu não vou brigar com você. Você está achando? Ora, se você acha que eu estou errado, ora por mim, para que eu acerte. Mas eu aqui estou com a minha consciência tranquila. E outra coisa, se o irmão quiser me corrigir, abre a Bíblia. Me mostre o meu erro na palavra de Deus. Não está escrito aqui, faça A e você está fazendo B. Muito bem, então agora eu vou procurar cumprir. Seja bereano, mas não esqueça do que está em 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. Você, mas eu penso, o irmão lá teve uma revelação. O que você pensa e a revelação do irmão tem que passar pelo crivo da Bíblia, porque o próprio Jesus, Criador dos céus e da terra, quando aqui esteve, ele sempre dizia: convém que se cumpra as Escrituras. Ela que é a nossa lâmpada, ela que é a nossa base e ela que é a nossa regra de fé e prática. Amém, queridos? Vamos lá. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho no relato do filho pródigo, não é? Como é que foi lá? Falou, depois o pai veio e mostrou como é que deveria ser tratado o assunto. 3. Mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre certo e errado. Estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências, têm medo de fracassar ou ser castigadas e não conhecem direito um perfeito perdão de Deus. O perdão de Deus, irmãos queridos, se a confissão for verdadeira, como aconteceu com Davi, houve o perdão, não livra das consequências. Por isso que a palavra diz: não erreis, mas pelo menos você vai estar debaixo da misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3:22 de Jeremias. Sendo assim, embora estejam na nova aliança em que as leis foram escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança em que as leis foram escritas em pedra. Vamos lá para 2 Coríntios 3:2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos às influências sobrenaturais. A culpa objetiva teológica
e os sentimentos de culpa subjetivas entraram na história da humanidade a partir do pecado original. Está lá em Gênesis 3, 8 a 10. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado original. Está lá em João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas podem ser usados contra nós pelo diabo, como era o caso de Jó, lá no capítulo 1, do verso 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e diz: porventura teme Jó a Deus de balde? A história é uma história muito interessante, não é? E Satanás vai tentar provar que Deus está errado. Perda de tempo, não é? Mas glória a Deus que Jó se levantou, glorificou o Senhor e mostrou para Satanás que o crente verdadeiro não vive só de aparência nem de benesses, né? Ah, irmão, vem para Jesus que a tua vida vai mudar, você vai ser... Aí o camarada vem para Jesus, ele fica mais pobre. Não pode ser, é isso aí. Não é? Deus vai fazer o que Ele quer. Uma coisa eu te digo, há uma promessa. Aí é promessa. É o que disse Davi: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi a sua descendência desamparada, nem o justo a mendigar o pão. Eu não vou pegar a prosperidade, mas o crente é abençoado. Está lá no Salmo 1 também: tudo quanto fizer prosperará. Eu louvo a Deus. Estou aqui há 35 anos. Em todo o trabalho que Deus tem me levado para fazer, eles dão certo, porque eu não faço nada da minha cabeça. Eu busco a direção de Deus e outra coisa mais, para a glória de Deus. Aí está a receita para você ser bem sucedido e sempre vitorioso. Amém? Vamos lá agora para o quarto tópico: efeitos da culpa. A culpa pode ter várias consequências. Infringir a lei. Oh Jesus, oh relógio que não para. Vamos lá, a culpa pode ter várias consequências. Infringir a lei pode levar à prisão e condenação, mesmo que a pessoa não se sinta culpada. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas. A culpa pessoal leva muitas vezes à autocrítica e à autocondenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado, mas não mesmo, queridos. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, por sua graça, perdoe e dê vida eterna, quando depositamos nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Está lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas geralmente procuram aconselhamento por causa de sentimento de culpa. Esses sentimentos exercem influência de diversas maneiras. Vamos lá. Primeiro, pensamentos defensivos. Esses se manifestam quando colocamos a culpa nos outros, negamos o erro cometido, afastamos-nos das pessoas e procuramos boas razões ou desculpa para justificar nossas ações. Mas agindo assim, corremos risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. É o caso de Adão. Como é que foi o caso de Adão? E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que eu não comesse? E o que Adão disse? Olha aqui a desculpa. E Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira coisa que o homem culpado faz para se defender é acusar. Eu fiz isso por causa. Vai sempre colocar a culpa nos outros. Queridos, nós temos que ser conscientes diante de Deus. Errei. Mas não interessa, eu errei. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não procure culpar o teu pastor, o seu dirigente, culpar a sua denominação. Você tem na tua mão a palavra de Deus. E diante de Deus é você e Deus e você. Amém? Adão acusou sua mulher por induzi-la a comer um fruto proibido. E ainda culpou Deus por tê-la criado e dado a ele como comida. Foi a mulher que você me deu. Se você não me desse mulher, eu não tinha pecado. Ora, irmãos, que coisa terrível, misericórdia, né? Em contrapartida, veja a resposta de Davi a Natã, né? Ele foi lá: pequei,
é muito bom que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vamos aprender isso aí, vamos deixar que o orgulho caia, não é? Para que a gente possa, não, eu de fato pequei, Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida, ele foi diante da igreja, ou conversar com alguém, ele tem sempre um porquê. E nesse porquê ele se fecha no seu erro, vive no seu erro e não recebe o perdão, porque o perdão vem depois do arrependimento. Que coisa terrível. Reações de autocondenação. Vou para esse tópico. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimentos de inferioridade, pessimismo e insegurança, que são meios das pessoas se condenar. Aqui é a pessoa se autocondenando. Em alguns casos ocorre autopunição e até mesmo acidentes. Frequentemente a pessoa tem ira reprimida. Irmãos, é uma coisa que precisa ser exteriorizada. E quando você se perdoa, né? E porque você é o primeiro que tem que se perdoar, crê no perdão de Deus e que no arrependimento você restaura a tua saúde diante do Senhor. Essa foi a reação de Caim em Gênesis 4,13. Então disse Caim: o Senhor, é maior a minha maldade que eu posso ser perdoado. O que ele disse? Ele colocou o mal que ele tinha cometido, matando o seu irmão, maior do que o perdão que Deus tem. Isso é muito perigoso. Mas eu fez o que fez. Você tem que chegar e confessar. Obviamente que se tiver punição, passar pela punição e sair restaurado, sadio. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Amém? Vamos lá. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. 3 reações físicas, vamos lá. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização. O que é somatização? É quando a mente, por meio de pensamentos ou do estado emocional em conflito, manifesta dores e doença no corpo físico. Se duradoura, pode tornar-se uma patologia e tem que procurar os médicos e procurar resolver. É a chamada doença psicossomática. Está na mente, vai para o corpo. E aí, qual é o tratamento? Como encontrar remédios? É difícil, só Jesus na causa. Davi testemunhou isso no Salmo 32, do verso 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessa, deixa, encontre essa força. Mas vai ser vergonhoso. Querido, você não teve vergonha de pecar, não teve vergonha de se consertar. Vai, fale, procura o teu pastor, procura uma pessoa mais madura, conversa. Olha, a minha situação deprimente está me autodestruindo. Deixa Deus entrar na sua vida e te dar a solução. Através das nossas condições psicológicas, o corpo pode responder apresentando um problema que até então não existia. Eu nunca tive dor aqui, dor ali, está aparecendo. Vai buscar. Às vezes ela está vindo lá da sua mente, respondendo no corpo. Vamos lá, dor moral. Estou terminando já. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos de autoridade do Estado. É o caso dos americanos veteranos da Guerra do Vietnã e outros tantos personagens correspondentes no Brasil. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão e vocação. Está lá em Atos 22, 19 e 20. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte e guardava a capa dos que o matavam. Então, às vezes, essas coisas vêm na nossa mente e na memória, mas vamos confiar no poder perdoador de Jesus. Amém, querido? Arrependimento e perdão. Graças a Deus,
muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, a confessar nossos pecados a Deus e aos outros, deixá-los e descansar satisfeitos na certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos lá para o tratamento adequado para a culpa e culpados. Vamos lá, vamos ver quais são os caminhos. É bom lembrar que o que Deus espera de nós não é perfeição. Deus nunca vai olhar para o Gênesis, para a Marisete, ou para o Wesley, ou para um de vocês que estão comigo, que vão estar, e querer exigir você perfeição. Quando lá no princípio de tudo que o homem caiu, ele disse assim, o homem é carne. Aí deu 120 anos e depois vai começar uma nova geração. Não vou repetir isso que eu já falei, né? É bom lembrar então do Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mas sim, irmã, né? Tentativa sincera de fazer a sua vontade conforme a entendemos e da melhor maneira possível. O Deus compassivo também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados sem exigir de nós expiação e penitência. Isso não é mais necessário, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Está lá em 1 de Pedro 3,18. O que foi explanado até aqui e é teologia básica, e é com essa atitude e ajuda de Deus que podemos aceitar, amar, perdoar a nós mesmos e aos outros. Esse é o ponto de partida fundamental do tratamento cristão, adequado para a culpa e para os que se sentem culpados. Sugerimos outros pontos importantes. Vamos lá, agora eu estou concluindo, né? Primeiro, compreender e aceitar os culpados, né? Pessoas que têm sentimento de culpa frequentemente se condenam. Está lá em Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. Está lá em Romanos 12, 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esse dai lugar aí, né? Que você, eu vou ficar nervoso porque Deus mandou. Não, essa palavra dá lugar a isso, dá lugar a Deus. É só você ler o contexto, né? Que diz, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ao invés disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar. Como o nosso Deus, aceitar o pecador, apesar de não aceitarmos o seu pecado. Está lá em João 8, 1 a 11, a história da mulher adúltera, né? Aquela mulher foi apanhada e vamos apedrejar, a lei manda. Mas Jesus mostrou que eles não tinham condições de julgar nem apedrejar aquela mulher. Né? Isso não quer dizer que qualquer pessoa que adulterar, ninguém pode excluir nem condenar, não. Ele tem que passar pela disciplina. Mas tudo deve ser com amor, né? Porque o amor, ele tem que prevalecer. Você tem que olhar um irmão que pecou e não odiá-lo. Irmãos, nós temos que pedir misericórdia a Deus. Mas às vezes o irmão erra na igreja e ele começa a ser como um inimigo. Você olha, tá vendo aquele fulano e começa a falar mal da pessoa. Querido, nós temos que amar. E tomar cuidado, porque você que está condenando e julgando, pode Satanás te botar um laço e você cair no mesmo erro. Daí a necessidade de nós sabermos tratar de tudo com amor. Amém? Vamos lá, ajudar os pais a transmitir bons valores, porque, irmãos, a família é a célula máter da sociedade. É da família que vem as nossas autoridades, os nossos governantes, como eles precisam ter um berço. Está lá em Provérbios 22, 6, instrui a criança no caminho que ela deve de andar. Às vezes você está olhando para todos os problemas do mundo e esquece que eles vieram de famílias que não souberam preparar os seus filhos, porque uma verdade está lá, instrui, e ele não vai se desviar. A aprovação dos sentimentos de culpa perniciosos começa com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar em seus filhos o compromisso com a palavra de Deus e discipliná-los de uma forma que não mostra apenas falhas, mas também inclui amor, incentivo e perdão. Está lá em Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Colossenses 3:21 diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E 2 Timóteo 3:14-15, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então está aí, ensina, mostra. Não é ensinar o caminho, não é no caminho. Você vai com ele, mostrando, fazendo, como Jesus. Ele ensinava fazendo. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Está lá Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos que estar sempre, queridos, na dependência de Deus. Amém? Então, querido, eu já estou encerrando. Quero agradecer vocês, que estão aí comigo, louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer agora só uma conclusão. Nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e agir de modo mais construtivo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro antes e depois do Pentecostes. No entanto, sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influência paralisantes. São esses sentimentos de culpas perniciosos que queremos evitar e eliminar. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na terra. Apesar disso, somos aceitos por Deus, recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e deixamos. Assim, temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo por nós. Amém, querido? Eu termino aqui. Por isso, lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, queridos? Então, aí está a nossa aula de hoje, que temos em Deus, um companheiro para nos ajudar sempre. Qual é a sua culpa? Por que você está preocupado? Deixa Deus fazer uma limpeza no seu interior, porque você vai ficar novinho. Mas não esqueça que o arrependimento não é um remorso. Separa isso. Arrependeu-se, vou mudar de direção, não vou fazer mais isso. Se eu estou sendo atraído moralmente, com pecado de divisão, de coisas que eu estou assistindo aqui ou ali, de hoje em diante não assisto mais, mas eu vou assistir que eu quero nada, você vai com a sua força vencer. A tua força vem de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. E nós agora já estamos encerrando a nossa aula sobre culpa, Agora vamos nos preparar para no próximo domingo, como controlar a ira. Esse é assunto para o próximo domingo e nós estaremos aqui para trazer para vocês esse estudo, amém? Agora vamos abrir o nosso cantor no 137 do Cantor Cristão, amém? Abre aí o seu cantor, 137 do Cantor Cristão, e vamos louvar ao Senhor. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão
resto vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Enterramos na nossa aula hoje. Espero que ela tenha te abençoado. Se você sente culpa, está guardando alguma coisa que você fez, meu Deus, vai para os pés do Senhor, que Ele tem o poder de perdoar, de limpar sua mente, para que você possa se sentir aliviado e possa cultuar o Senhor com todos os ensinamentos que você recebeu hoje. Amém? Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Os parabéns da nossa escola. Amém? Que Deus abençoe, que a sua vida continue sendo nas mãos do Senhor. Cada dia você possa dizer como o salmista, no Salmo 90, no versículo 12. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Oh, como precisamos desse coração sábio. Deus te abençoe e aumente seus anos. Não esqueça que meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós vamos ter o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Mas eu estou com o nosso culto de Santa Ceia na sede, como em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, não é? Então não deixe o seu culto presencial. Eu vou transmiti-lo para vocês. Quem não puder ir, eu mesmo, temos muitas pessoas que não têm como sair dos seus lares, não é? Mas então, se você pode ir, vá cultuar. Como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali é o lugar que você vai cultuar como igreja. Você não é a igreja, você é um membro da igreja. E quando você se reúne, é o corpo. Você já imaginou se a minha orelha resolvesse andar sozinha? Ou se os meus pés vão sem as mãos, sem o corpo? O corpo tem que estar unido. Está lá no 1 Coríntios 14. Quando vos reunir, olha só, quando vos reunir, que um tem ação, canto, revelação, línguas, interpretação de línguas. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. O corpo só se reúne quando nós estamos todos juntos adorando ao Senhor. Oremos. Pai Celeste, obrigado por todos que estiveram comigo nesta aula, que ainda assistiram depois, Pai. Muito obrigado pela palavra, que ela sirva de instrução, de despertamento, para que sirvamos o Senhor melhor a cada dia. Agora, Pai, prepara-nos para o restante dos dias e também abençoa os nossos aniversariantes e que eles recebam as tuas bênçãos e tenham muitos e muitos anos de vida na tua presença. Eu oro assim com ação de graças. Abençoa os que estão ouvindo, os que vão ouvir. E se algum pedido de oração foi colocado aí, eu já estou entregando nas tuas mãos e pedindo a tua intervenção, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.